Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Começa agora o nosso cafezinho com Jesus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Irmãos, a nossa palavra de hoje está no livro de 1 Tessalonicenses, né? Nós vamos estar lendo capítulo 5, a partir do verso 12, irmãos. Amém, irmãos? E a palavra de hoje fala acerca de, entre tantos atributos, mas fala acerca da paciência. Amém? Olha aí o que diz a palavra do Senhor. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina aqui, irmãos, que nós temos que ter por grande estima as pessoas também que estão à nossa volta, trabalham no nosso meio, pregando o Evangelho, pois está escrito aqui, os que presidem no Senhor, entre vós no Senhor. E é claro que esse amor, esse carinho, essa atenção não está necessariamente ligada à idolatria, como muitas vezes temos visto, mas está falando do respeito, está falando de sustentá-los no Senhor, dar suporte aonde necessário, e está falando de termos também paciência, sermos tranquilos, sermos calmos, sermos moderados e entender a vida de cada um. Eu lembro que quando eu estava no estado do Piauí, tinha o irmão Expedito, o que mais um senhor já de mais de 90 anos, agora vai completar 96, né? O que mais deixava ele inquieto era pensar que eu ficava sozinho lá na igreja quando todo mundo ia embora, né? Então, essa atenção, esse carinho, essa estima que a gente recebia das pessoas ali era de grande valor para que conseguíssemos caminhar na presença de Deus, levando a palavra, né? E nos permitia ter, como a Bíblia está dizendo, a paz com todos. Amém, irmãos? Então quer dizer, paciência, né, irmãos? A gente precisa ter aí uma certa paciência, um certo temperamento com as pessoas, porque a gente às vezes acha assim, não, mas eu sou assim, o fulano tem que ser igual. Irmãos, nem todo mundo, né, age da mesma forma. Então, quer dizer, o Senhor vem nos alertando para a gente ser mais moderado, para a gente saber ter mais paciência, de tolerar o nosso irmão, de aí, né, ajudar o nosso irmão. Um exemplo muito grande é quando alguém ele converte, né, irmãos? E ele vai para a igreja e as pessoas já querem que aquela pessoa ela já seja como um outro irmão que está aí na igreja já há bastante tempo. Não é assim que acontece, né? Essa pessoa precisa de uma preparação, ela precisa de um tempo para se organizar a sua vida, né? Por quê? Porque você vai deixar alguns costumes, né, irmãos? Algumas coisas aí, alguns hábitos que você estava acostumado a fazer. Então, quer dizer, você não deixa isso tudo da noite para o dia, não é assim que acontece. Então, quer dizer, o Senhor também nos alerta nessa questão dessa paciência, né? Olha, seja temperado com o seu irmão, né? Tenha paciência com ele, tenha calma, trate com carinho, trate com muita atenção, com muito amor. Entenda que quando o bebê ele nasce, irmãos, quando ele é bebê, ele precisa aí de um certo tipo de alimentação, né? É um leite, é uma papinha, coisa mais leve. Então, quer dizer, a pessoa que ela está começando agora,
você vai precisar tratar ela com mais leveza, né, irmãos? Com mais carinho, com mais cuidado. Não é o mesmo tratamento que você dá para uma pessoa que já está aí, né, há mais tempo, que já é conhecedor, né, da palavra. Então, quer dizer, tem essa diferença. Quando o Senhor vem falando para mim, para você, a questão da paciência, Ele está dizendo que nós temos que suportar o nosso irmão. Suportar o nosso irmão, irmãos, não é naquela questão assim, eu tenho que tolerar. Não, dá suporte, né? É você sempre estar ali vendo o que o seu irmão precisa, né? Para você estar ajudando aquilo que você pode ajudar, né, irmãos? Então, quer dizer, isso é dar suporte às pessoas, né? Suportar uns aos outros, quer dizer, é você ter, irmãos, aí um carinho pelo seu irmão, independente das suas atitudes. Porque se todo mundo, irmãos, a gente for agir por causa da atitude, então a gente não vai conseguir dar amor, a gente não vai conseguir dar carinho, né? Atenção para ninguém, porque todos nós, irmãos, querendo ou não, somos falhos. Todos nós erramos. É lógico que tem coisa que a gente sabe que é absurda, né, irmãos? Mas se a gente for pôr na balança, né, irmãos, tudo tem o seu peso. Veja bem, irmãos, as demais ordenanças que o Senhor nos traz, olha que interessante. Admoesteis os desordeiros. O que quer dizer isso, pastor? Pessoas que estão aí só por conta de aprontar. Não, pastor, mas nós estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja e você acha que não tem? Pessoas que estão dentro das igrejas, pessoas que estão aí há muitos anos, às vezes, pessoas que têm 30 anos de membro da igreja, né? Mas não teve um encontro com Cristo, pelo menos ainda não. A pessoa está andando, está trilhando um caminho distorcido da palavra. A Bíblia está dizendo: admoesteis os desordeiros, quer dizer, corrija o irmão, com paciência e paz, né? Irmão, a sua conduta não condiz com a palavra, né? O irmão tem que se conduzir dessa forma, assim. O que o irmão tem feito não está de acordo com a palavra de Deus. Irmão, a Bíblia diz: porventura andarão dois juntos se não por acordo. E se eu não estou andando de acordo com a palavra de Deus, como ele vai andar comigo? Quer dizer, como eu posso dizer que eu tenho Deus na minha vida se eu não ando de acordo com a sua palavra? Com paciência. Tá errado. Não, mas o irmão, eu gosto tanto do irmão. Não. Mas o irmão tem que ser. Não vou falar não. Eu gosto do irmão. O irmão é tão gente boa. Tá entendendo? Olha a sequência aqui da mais uma ordenança. Consoleis os de pouco ânimo. Irmão, já viu que tem gente que se desespera com muita facilidade, qualquer coisinha entra em pânico, não estão fundamentados ainda na rocha, pastor, mas como não? Tem pessoas aí na nossa igreja, tem pessoas que têm uma longa caminhada. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto: eu gostaria de falar a vocês como a espirituais, mas ainda são carnais, quer dizer, e já havia uma grande trajetória, era uma igreja grande, uma igreja bem estruturada, uma igreja rica, mas não eram fundamentados na palavra, né? Então a Bíblia está dizendo que consoleis os de pouco ânimo, está falando também daqueles que não aprenderam como caminhar. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim: combati o bom combate, quer dizer, se nós formos olhar humanamente, quer dizer que ele não caiu no primeiro tapa, tá entendendo? Ele suportou as dificuldades, suportou as lutas. Paulo foi açoitado em praça pública, foi apedrejado, sofreu injúrias, calúnias, difamado, mas ele combateu o bom combate até o fim, né? E segue aqui dizendo mais uma ordenança: sustenteis os fracos. O que quer dizer sustentar os fracos, né? É dar sustento para que os fracos sejam fortes. Se a pessoa está fraca por uma alimentação deficiente, alimenta-se de forma mais rica e a pessoa vai se fortalecer. Quando nós vemos Daniel e seus amigos chegando na Babilônia, quando nós assim o vemos eles colocados diante do chefe dos eunucos, ele fala o que? Olha, eles propuseram em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Fala: nos alimente com frutas, verduras e legumes
e verás que seremos mais bonitos e mais fortes do que os demais. O bom alimento nos dá força. E aqui nós estamos falando do alimento espiritual, o alimento bom, da palavra pura, verdadeira e sadia, não distorcida como nós temos visto, o que tem sido pregado nos altares. Quando não é a teologia da prosperidade, é teologia de libertação, mas a libertação que não vem pela palavra, libertação que vem de demônios convidados a estar na igreja para fazer showzinhos. Esse tipo de alimento tem matado o povo de Deus. Vamos nos alimentar e alimentar da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então quer dizer, paciência, né, irmãos, para com todos, né? Entender a situação, entender a vida de todos, né, irmãos? Embora nem por isso também deixar a palavra do Senhor de lado, nem por isso deixar, né, de pregar a verdade, porque a gente, quando o Senhor diz para mim ter paciência, irmãos, o Senhor está dizendo para mim cuidar do meu irmão com calma, com muita cautela. Ele não está dizendo para mim que por causa da situação que o meu irmão vive, ele não tem que ouvir a verdade. Não é dessa forma, né? Não quer dizer, a gente precisa saber a diferença em ter paciência, a diferença, irmãos, em passar a mão na cabeça. As pessoas têm misturado muito as coisas, né? Não quer dizer, não, é porque o irmãozinho é humilde, então eu tenho que pregar uma palavra distorcida para ele. Não. Né? Eu tenho que ter paciência, né, para poder instruir o meu irmão, mas a palavra do Senhor, ela tem que continuar sendo pregada como ela é, da mesma forma. Eu não preciso mudar a palavra porque o irmão é assim ou o irmão é daquele jeito, não, irmãos. Então quer dizer, você tem que ter paciência para entender o grau também de dificuldade que às vezes o seu irmão vai ter para entender aquilo que você está falando, aquilo que você está ensinando, da forma que você está ensinando. Porque tem pessoas, irmãos, que têm dificuldades, tem pessoas que têm mais facilidade para entender, para pegar as coisas, mas porém tem pessoas que têm mais dificuldade para aprender. Isso é comum, é normal, isso acontece numa sala de aula, né, irmãos? Acontece numa família onde que tem mais filhos, né? Então quer dizer, isso é normal, mas o Senhor vem dizendo para mim, para você, olha, sede paciente, né? Tem aí temperança, não vai julgar o seu irmão, né? Porque você hoje está bem, não julgue aquele que está mal, porque lembra que você também um dia passou pela cama, né? Agora que você passa e vê o seu irmão deitado, né, irmãos, você o acusa. Talvez ele não tenha quem carregue ele, talvez ele não tenha quem carregue a cama dele, né? Quer dizer, talvez você teve uma oportunidade da qual você teve amigos que te ajudou, porém o seu irmão pode ser que não tenha. Por isso que o Senhor está dizendo para mim e para você, a gente ser paciente com o nosso próximo, ter mais carinho, mais amor, mais dedicação, né, irmãos? Amém, irmãos? Que nós possamos aprender com essa palavra. Ter a nossa vida conduzida com paciência. Irmão, paciência não é sinônimo de... Eu não sei se essa palavra existe, mas ela vai ser compreendida. Paciência não é sinônimo de frouxura, de ser frouxo na palavra de Deus. Não, paciência implica inclusive em pregar a palavra com firmeza. O apóstolo Paulo era um homem paciente, né? Um homem calmo, um homem tranquilo, mas pregava a palavra com firmeza. Não é verdade? Então que nós possamos aprender dessa forma, sermos firmes na palavra, sermos pacientes para com os nossos irmãos, admoestar os desordeiros, sustentar os fracos e consolar os de pouco ânimo, tudo com muita paciência, mas com postura diante da palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando? Papai querido, Deus maravilhoso, obrigado, meu Pai, pela palavra do Senhor ministrada nessa manhã. Visita, meu Deus querido, cada um dos seus filhos aí, que tem acompanhado, que tem compartilhado, cada um dos que são inscritos, os que estão se inscrevendo agora, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre a vida de cada um dos teus servos. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos.
Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe ricamente cada um dos irmãos. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilha em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E esse foi o nosso Cafezinho com Jesus. Até o próximo, irmãos.